Você já se sentiu preso em uma rotina onde trabalha 10, 12 horas por dia e no fim parece que não produziu nada de verdade? E se eu te dissesse que existe um método que pode mudar sua vida completamente, permitindo que você trabalhe apenas 4 horas por dia e ainda assim tenha resultados muito maiores do que hoje? Nesse vídeo eu vou te mostrar o poder do hiperfoco, um sistema de trabalho profundo que pode transformar sua produtividade, sua carreira e até a sua vida pessoal. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, clica no sininho para não perder os próximos conteúdos, compartilhe este vídeo com alguém que precisa melhorar o foco e resultados e se inscreva aqui no meu canal. Bom, agora vamos começar falando sobre a diferença entre trabalho raso e trabalho profundo. A primeira coisa que você precisa entender é que existem dois tipos de trabalho, o raso e o profundo. E essa diferença, por mais simples que pareça, pode ser o divisor de águas entre uma vida mediana, sem preocupada, mas sem grandes conquistas, e uma vida de resultados extraordinários. O trabalho raso é aquilo que ocupa a maior parte do dia da maioria das pessoas. É responder mensagens no WhatsApp, no e-mail, olhar redes sociais, abrir só por 5 minutinhos o Instagram, que acabam virando meia hora, preencher relatórios burocráticos ou tarefas que podem ser feitas sem muito esforço mental. Esse tipo de atividade dá a sensação de estar ocupado, mas a verdade é que não cria quase nenhum valor novo para você ou para o mundo. São tarefas fáceis de replicar que qualquer pessoa poderia executar e que raramente trazem impacto duradouro. Agora, o trabalho profundo é totalmente diferente. É quando você se desconecta das distrações, entra em um estado de concentração máxima e coloca toda a sua capacidade cognitiva em um jogo para resolver problemas difíceis, criar soluções originais, aprender algo realmente complexo ou construir algo que tem valor real. Como define o autor Cal Newport, é o tipo de esforço que exige o limite do seu cérebro e justamente por isso é raro e valioso. Pense em um programador que passa horas focado desenvolvendo uma ferramenta inovadora, um escritor que mergulha na criação de um livro que impactará milhares de pessoas, ou em um empreendedor que desenha um modelo de negócio capaz de mudar a sua vida financeira. Todos esses exemplos são trabalhos profundos. Não são tarefas fáceis nem rápidas, são atividades que demandam energia mental intensa, mas que ao mesmo tempo geram resultados que podem transformar destinos. E aqui está o ponto crucial. Trabalho raso mantém você ocupado, trabalho profundo move você para frente. Quando você dedica tempo demais ao trabalho raso, pode passar anos inteiros com a sensação de esforço constante, mas sem conquistas significativas. É como correr em uma esteira, você se cansa, mas continua no mesmo lugar. Já o trabalho profundo funciona como uma escada. Cada sessão de foco total é um degrau a mais que você sobe em direção a resultados extraordinários. Se você não mudar agora, continuará preso em tarefas que qualquer pessoa poderia fazer e daqui a 5 anos ainda vai estar se perguntando por que não avançou na vida. Mas se aprender a dominar o trabalho profundo, eu te garanto, em poucos meses você já vai ver um salto de crescimento que a maioria das pessoas leva anos para conquistar. Ou nunca conquista, porque jamais aprendeu a focar de verdade. O segredo não está em trabalhar mais horas, mas em trabalhar de forma mais intensa, estratégica e focada. O trabalho profundo é o superpoder que pode transformar completamente a sua vida. Bom, agora vamos falar sobre o caminho para a sua liberdade. Todos nós sonhamos com liberdade, não é? Liberdade de tempo para escolher o que fazer com as horas do dia. Liberdade de lugar para trabalhar de qualquer parte do mundo, seja de um café em Paris, de uma praia no Nordeste ou da sua própria casa. E liberdade de escolha para decidir com quem trabalhar, quais projetos abraçar e como viver a própria vida. Mas existe uma verdade que quase ninguém te conta. Essa liberdade não aparece do nada. Não é fruto de sorte nem de esperar o momento perfeito. Liberdade só nasce quando você aprende a criar valor. E o que é esse valor, afinal? No mercado, valor é tudo aquilo que melhora a vida das pessoas a ponto delas estarem dispostas a pagar por isso. Pode ser um produto, um serviço, uma solução criativa ou até mesmo um conhecimento bem aplicado. Mas aqui está a diferença. Tarefas superficiais que qualquer um consegue fazer de forma rápida e sem esforço não criam valor duradouro. O que realmente gera liberdade são as atividades que exigem o máximo do seu cérebro, que utilizam sua capacidade cognitiva em nível profundo. Isso é o que chamamos de trabalho focado ou hiperfocado.
é quando você cria algo que poucos conseguem reproduzir. Uma ideia inovadora, uma solução estratégica, um projeto que se destaca em meio à multidão. Existem inúmeros exemplos de pessoas que mudaram de vida aplicando esse princípio. Empreendedores digitais que começaram vendendo pequenos cursos e transformaram isso em verdadeiros impérios online. Criadores de conteúdo que dedicaram poucas horas por dia para produzir vídeos consistentes e hoje têm audiência de milhões. Programadores que usaram blocos diários de concentração para desenvolver softwares que revolucionaram nichos inteiros. Escritores que, com disciplina, construíram obras de referência, consolidando autoridade e abrindo portas que jamais imaginariam. Essas pessoas não trabalharam mais do que os outros em quantidade de horas. Pelo contrário, muitas vezes trabalharam menos, mas com mais intensidade. Enquanto a maioria se perde em distrações, redes sociais, mensagens, e-mails intermináveis, elas aprenderam a proteger algumas horas do dia para produzir em estado de hiperfoco. E aqui está o ponto central. O hiperfoco ou trabalho profundo encurta o caminho da liberdade para a liberdade, porque ao produzir valor real e diferenciado, você começa a se destacar, atrai melhores oportunidades, pode cobrar mais pelo seu trabalho e em pouco tempo conquista a autonomia que parecia impossível. Se você continuar gastando seus dias em tarefas rasas, vai passar anos ocupado, mas sem sair do lugar. Mas se começar a usar o hiperfoco agora, em poucos meses poderá criar resultados que a maioria leva uma década para alcançar. Agora, vamos ver o sistema do hiperfoco em 4 passos. Chegamos ao coração deste vídeo, presta atenção, o sistema prático do hiperfoco. É aqui que você entende como é possível trabalhar apenas 4 horas por dia e ainda assim produzir mais do que a maioria das pessoas produzem trabalhando 12 horas ocupadas, mas sempre atoladas em tarefas rasas sem impacto. A diferença não está na quantidade, mas sim na qualidade da sua concentração. Esse sistema tem apenas 4 passos, simples, mas poderosos. Se aplicados com disciplina, podem literalmente mudar a forma como você trabalha e acelerar a sua trajetória de resultados. O primeiro passo é escolher as suas 4 horas de hiperfoco fixas. Pode ser pela manhã, logo após acordar, quando a sua mente está descansada, e isso é cientificamente comprovado que seu cérebro opera com maior clareza e criatividade nos primeiros 90 minutos do dia. Mas também pode ser à tarde ou à noite, quando tudo está silencioso. Você tem menos risco de interrupções à noite, né? O importante é que esse horário seja tratado como sagrado, um compromisso inegociável, como uma reunião com o cliente mais importante da sua vida, que é você mesmo. O segundo passo é eliminar as distrações. Aqui está o ponto onde a maioria fracassa. O hiperfoco só existe quando você cria um ambiente blindado contra distrações. Isso significa celular no modo avião, redes sociais bloqueadas, notificações desligadas e até conversas ou interrupções eliminadas. Lembre-se, cada vez que você se distrai, seu cérebro demora cerca de 20 minutos para retornar ao nível máximo de concentração. Agora imagine quantas horas você perde ao longo de um dia simplesmente porque abriu o WhatsApp só por 5 minutinhos, né? O terceiro passo é definir uma meta clara para cada sessão. Outro erro comum é sentar para trabalhar sem um objetivo definido. O hiperfoco só funciona quando você tem uma meta clara e mensurável para aquelas horas. Não é vou trabalhar no meu projeto, mas sim vou escrever 3 páginas de um livro, vou planejar uma campanha de marketing, vou resolver 2 problemas específicos da empresa. Esse tipo de clareza transforma o período de concentração em uma missão objetiva, que o cérebro entende como alcançável. Isso aumenta a motivação e reduz a chance de procrastinação. E o quarto passo é descansar e recarregar. O último passo é compreender que descanso faz parte da produtividade. Fora dessas 4 horas, você deve cuidar do corpo, da mente e da vida social. Exercícios físicos, boa alimentação, sono adequado e momentos de lazer são parte essencial do ciclo de hiperfoco. É no descanso que o seu cérebro processa informações, conecta ideias e fortalece sua capacidade cognitiva para a próxima sessão de concentração profunda. Muitos dos maiores gênios e empreendedores da história aplicavam algo muito parecido, mesmo sem dar esse nome. Escritores, cientistas e inovadores costumavam reservar blocos fixos de tempo para trabalhar intensamente em suas criações, e o resto do dia era dedicado a descanso, reflexão e atividades leves. O resultado? Obras que mudaram o mundo. Agora, vamos entender por que isso funciona.
Agora você deve estar se perguntando, ok, por que trabalhar apenas 4 horas em estado de hiperfoco pode trazer mais resultados do que passar 12 horas ocupado? A resposta está no funcionamento do seu cérebro. A mente humana simplesmente não foi projetada para manter alta performance cognitiva por tantas horas seguidas. Estudos mostram que, em média, conseguimos manter entre 3 e 5 horas de trabalho realmente profundo por dia antes que nossa energia mental comece a despencar. Depois disso, até conseguimos continuar ocupados, mas o que estamos produzindo aí é, na maioria das vezes, trabalho raso. Responder mensagens, arrumar planilhas, rolar redes sociais entre uma tarefa e outra. Atividades que mantêm a sensação de estar fazendo algo, mas que não geram valor real. Esse é um dos pontos mais importantes para quebrar o mito de quanto mais horas, mais resultados. Não é verdade. Trabalhar 12 horas seguidas não significa que você é mais produtivo, significa que na prática você está desperdiçando energia em tarefas que não movem a sua vida para frente. Outro fator que explica por que o hiperfoco funciona tão bem é o impacto das distrações. Cada vez que você interrompe seu fluxo de concentração para checar o celular, responder uma notificação ou abrir uma rede social rapidamente, seu cérebro precisa de 15 a 20 minutos para voltar ao mesmo nível de foco. Agora imagine isso acontecendo 10, 20 vezes ao longo do dia. Você pode até passar 12 horas trabalhando, mas a maior parte do tempo foi perdida tentando recuperar a concentração. Quando você reduz a sua jornada a 4 horas blindadas contra distrações, elimina esses vazamentos de energia e consegue aproveitar o máximo do que o cérebro tem de melhor. Sua capacidade de resolver problemas complexos, criar soluções inovadoras e produzir resultados de alto impacto. Autores como o que eu já mencionei, Cal Newport, do livro Deep Work, reforçam essa ideia. A concentração profunda não é apenas uma habilidade, é uma das moedas mais valiosas da era digital. Em um mundo onde todos estão distraídos, quem consegue mergulhar por algumas horas em hiperfoco cria valor raro, difícil de replicar e altamente recompensado no mercado. Pense em um programador que escreve um código inovador em 3 horas de hiperfoco, ou um escritor que produz capítulos inteiros de um livro em poucas sessões intensas. Esse valor não se mede pela quantidade de horas sentado na frente do computador, mas sim pela qualidade do que foi criado. Se você continuar confundindo quantidade com qualidade, vai passar anos correndo, mas sem sair do lugar. Mas se aprender a dominar o hiperfoco, em poucos meses poderá alcançar resultados que a maioria das pessoas leva anos para conquistar. E o melhor, com mais energia, mais equilíbrio e mais liberdade. Agora, vamos criar um plano legal para os seus próximos 30 dias. Chegou a hora da parte prática. Até aqui você entendeu a diferença entre trabalho raso e trabalho profundo. Compreendeu porque o hiperfoco é o atalho mais poderoso para gerar resultados extraordinários e descobriu como o nosso cérebro só consegue entregar seu máximo por algumas horas por dia. Agora é o momento de colocar tudo isso em ação em um plano de 30 dias que pode transformar sua vida de forma radical. A primeira decisão é escolher qual será o seu horário de ouro. Pode ser logo cedo, como eu falei, com a mente ainda limpa, ou à noite, quando tudo ao redor está silencioso. O importante é que seja um horário fixo, diário, em que você se comprometa a eliminar as distrações e mergulhar de verdade no que importa. Lembre-se, não é sobre encaixar quando der, mas sim sobre proteger um espaço sagrado do seu dia. Outro erro comum é tentar abraçar o mundo. Se você dividir sua energia em 10 coisas nesse horário, não terá impacto nenhum. Por isso, nos próximos 30 dias, escolha apenas um ou dois projetos estratégicos que realmente possam mudar sua vida ou sua carreira. Pode ser escrever um livro, estruturar um curso, lançar um produto digital ou até organizar suas finanças pessoais. Pergunte-se: se eu concluir isso, minha vida estará melhor daqui a um mês? Essa deve ser a sua bússola. Aqui está a disciplina. No seu período de hiperfoco, nada de abrir e-mails, redes sociais ou mensagens. Seu cérebro precisa aprender que essas horas são sagradas. Use técnicas como colocar o celular no modo avião, bloquear sites que roubam sua atenção e avisar familiares e colegas que você não estará disponível naquele período. É como um atleta em treinamento, foco total na performance naquele período. Por fim, acompanhe seu progresso diariamente. O cérebro adora feedback. Por isso, ao final de cada sessão, anote o que foi feito. Pode ser um caderno, com uma planilha simples ou até um aplicativo. O que importa é visualizar o seu avanço.
Isso cria um ciclo de motivação. Quanto mais você vê resultado, mais vontade tem de continuar. Esse plano pode parecer simples demais, mas não se engane. Em apenas 30 dias aplicando o hiperfoco de forma consistente, você terá a sensação de que produziu mais do que nos últimos 6 meses, eu garanto. É como se você abrisse uma nova dimensão da sua própria produtividade. Os próximos 30 dias vão passar de qualquer forma. A diferença é se você vai continuar preso nesse trabalho raso ou se você vai usar esse período como um divisor de águas para construir uma rotina de hiperfoco e dar o primeiro grande passo rumo à liberdade de tempo, financeira e de escolhas. A vida não muda com mais horas de esforço, mas com mais horas de foco verdadeiro. Trabalhar 4 horas por dia hiperfocado pode ser o divisor de águas que você esperava. E agora, não se esqueça, hein? Se esse vídeo fez sentido para você, aproveite e já deixa aqui o seu like, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe bastante esse vídeo com pessoas que precisem aprender a focar e se inscreva aqui no meu canal para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!